E aí, meus consagrados do YouTube, vamos aqui agora para mais um tutorial. Na verdade, hoje é um pouquinho diferente aí, né, dos nossos modelos normais. A gente vai fazer um tutorial, na verdade, voltado para a área científica, é isso mesmo, galerinha. Basicamente para produção de artigos científicos dentro da área da gestão, que eu senti um pouquinho de falta aí, fazendo um pouquinho. Principalmente, na verdade, para nossa revista aí, a RAEP. Para quem não sabe, na verdade, é o nosso um modelo justamente de revistas para administração, ensino e pesquisa, né? Basicamente a sigla literal, né? Ali é uma revista científica que tem um parâmetro de aplicações de formatação. Eu peguei aqui um textinho básico no Word aqui para a gente poder usar como exemplo, né? Que é na análise sobre a crise econômica de 2008. Então a gente vai aqui agora formatar isso daqui, né? Como vocês podem ver, esse texto, esse corpo de texto dentro dos padrões, né? Do formato ali de formatação correto, né? Isso aqui ficou até um pleonasmo, né? A princípio. Então isso aqui vai ser bem útil para o pessoal. De início, a gente tem aqui algumas regrinhas que a gente tem que se atentar quanto ao layout da página, né? A gente tem aqui o margeamento, lembrando, né, que é aquela coisinha um pouquinho mais chatinha de margeamento que tem na BNT, né, que também tem. Então é preciso aí seguir. Eu vou estar aqui mostrando para a gente como fazer. A princípio, folha tamanho A4 normal, né? A gente vem aqui com o margeamento, a gente pode personalizar, lembrando que no Windows tanto faz você estar utilizando a versão Microsoft, o Office, nesse caso mais recente, mais antigo, ele vai ter essa função aqui um pouquinho, se não me engano seria para personalização, você vai colocar padrão, né? Ou apenas personalizar dessa forma. Então aqui a gente tem aqui as informações, na verdade, de personalização. Então aqui de superior, que a gente vai utilizar nesse tipo de situação, a gente vai usar 3 centímetros. Bem bacana mesmo aqui, né? Ele é bem simplório mesmo de você mexer. Você pode digitar quando colocar ali em cima. Inferior a gente vai utilizar 2 centímetros mesmo. Esquerda, ele utiliza 3 centímetros de margeamento. E na direita, nesse caso, aí a gente vai colocar 2 centímetros. Então a gente vai aplicar dessa forma, né? Para ficar bacana aí e legível, né? Ok, margeamento sobre aplicação feita. Não esqueçam também de justificar o texto. A gente vai colocar aqui agora ele uma simulaçãozinha, né? Não precisa necessariamente justificar aqui, é somente para entendimento, que vai ficar bacana, né? Então aqui no primeiro processo, espaçamento simples, né? Como é que eu deixo isso? A gente vem aqui, geralmente coloca um espaçamento simplório mesmo, nesse caso ali, de tamanho 1 mesmo. Necessariamente ali você pode estar personalizando. Isso aqui é muito bacana também, né? Essa ferramenta você pode ter também no Windows, o Office mais recente, ele vai te dar o espaçamento simples, ele não vai te dar ele alfanumérico assim. Então você pode estar mexendo aí tranquilamente, não é? Fonte, pessoal, a fonte inevitavelmente é a Times New Roman 12. Então, não tem como, não tem choro, é dali dele e é isso aí. Porque é metódico, o pessoal mais científico um pouquinho mais metódico tem que ter ali nesse caso, até porque é um pouco mais legível, né? Lembrando que aí no número de palavras do trabalho tem que ser entre 5.000, você vê aqui, ó, de repente aqui nas palavras, esse aqui é um trabalhinho de 2.400, um texto modelo que eu peguei aqui para a gente fazer análise nessa forma para ficar um pouco mais bacana. Então aqui agora, feito aqui as regrinhas, e lembrando, conteúdo da primeira página, não é aqui aquela parte que a gente vai colocar. Então primeiramente vem o título, você vai colocar aqui o nome da instituição, né? A gente vai deixar ele assim, você pode, independente da sua instituição que você vai colocar, né? Nesse caso ali, independentemente disso, deixa eu só colocar aqui o Time New Roman Caixal 14, né? Nesse caso aplica-se ali o negrito. Lembrando, você vai colocar aqui o seu título de trabalho, que ele também necessariamente ali ele não é em negrito, só que ele é em caixa alta. Você vai colocar aqui, ó, título do artigo, trabalho, né? Enfim, o que você efetivamente vai fazer, não se esquecendo de colocar aqui o nome da coautoria embaixo, né? Necessariamente seu nome, e também a sua linha de pesquisa. Vou até colocar aqui um pouquinho que fica um pouquinho mais tranquilo aí do pessoal entender, né? Vamos colocar aqui um pouco uma fonte ali. Então coloca aqui o seu nome, né? Embaixo aqui do seu nome
Não necessariamente aqui, rapaziada, você vai colocar aqui, né, a princípio. Ou seja, você vai trazer ele para o mergeamento de caso. Se não é, claro, maior que isso, né? Então, eu vou colocar aqui nome, linha de pesquisa, que é o que? Isso é para qual ramo vai? Gestão estratégica, gestão de marketing. Então, aí você vai colocar ele bacana, específico aqui também para a rapaziada. E vai ficar bacana também, assim, no contexto geral. Ele vai ficar ali já formado, né? Em seguida vem o resumo e o abstract, né, que na verdade ele é o resumo em inglês, né, para o pessoal ali entender. Então ele vai ter um conteúdo aqui e um conteúdo aqui que é o mesmo do resumo, só que em inglês, não esquecendo que em resumo você vai colocar aqui as palavras-chave, aquilo que vai te dar um pouquinho mais de, digamos, ênfase assim, nas palavras, aqui as keywords, né, nesse caso aqui. Lembrando, né, as palavrinhas ali em inglês, você já mete um itálicozão aqui, dale, para ficar aqui estético, né? Aqui algumas regrinhas ali para a gente fazer a aplicação. Lembrando, primeiro nível, você sempre vai colocar caixa alta em negrito, né? Ali nesse caso, dentro dessa condição título do artigo, nome da instituição. Colocamos aqui a linha de pesquisa, o resumo você vai colocar aqui, e aí você vai desenvolver. O desenvolvimento dele é um texto corrido, né? Então você vai colocar basicamente ali equações, hipóteses, tudo dentro direitinho, ilustrações, tabelas e gráficos. Esse aqui não tem texto, mas você vai colocar também. As regrinhas dele são as mesmas. A gente vai tentar aqui colocar um PowerPoint, um Word aqui direitinho, lembrando que o fonte é o tamanho 10. Então, por exemplo, se você quiser inserir um gráfico aqui, né? Vamos supor, vai lá inserir um gráfico de análise aqui de coluna, tá? Aleatoriamente aqui para a gente poder colocar, tá? Então chegou aqui, lembrando, ele vai fazer uma categoria aqui no Excelzinho para você colocar aqui as suas variáveis. Quero colocar aqui uma análise econômica, quero colocar aqui análise de produto, venda, né? Então aí você vai ter ali artigo para poder fazer. Então aí que ele já vai te dar o comando gráfico. Lembrando, né, aquelas mesmas regrinhas, né? Ele apresenta um fonte em tamanho 10, ou seja, você vai conferir aqui item por item. Olha só, né? Cadê a fonte que a gente precisa? Vamos achar ela aqui. Foi pro espaço, né, rapaziada? Na hora que a gente precisa dela. Pronto, Time New Roman. Feito. Então, conferiu, bateu, ok, sem problema, tá? Lembrando que é em preto e branco, na hora da impressão, nessa condição aqui, o gráfico ele não vai poder ser aplicado com cores, né? E apresentação numeral arábica, como você vai fazer aqui. Aqui a gente está trabalhando com categorias, né? Só uma demonstração, então vai ficar aí bacana aí para você visualizar na forma geral, né? Citações seguem a mesma regrinha, né? Nesse caso da ADNT, ou seja, né? Utiliza o sistema de autor-data. Então é importante ali, vamos supor que eu vou fazer uma citação ali, Voltaire, Aristóteles e alguns autores ali um pouco mais voltados para gestão. Você tá ali um Bellon, você tá um Chavenat, enfim, vou citar qualquer coisa aqui. Se fazer uma citação, a princípio utiliza-se o modelo de recuo 10. Vamos fingir que isso aqui é uma citaçãozinha. Vai vir aqui, vamos colocar aqui o recuozinho aqui, né? Aplica-se 10 aqui o recuo. E é isso aí, rapaziada. Não se esqueçam aqui de fazer ali as devidas menções ao autor, né? Por exemplo, sobrenome, aquela regrinha padrão, né? Ali da rapaziada. E página e data, né? A princípio seria ali bem comum, né? Esse tipo de citação, esse tipo de análise aí pra gente fazer. Porque ali as maiores citações você vai colocar no final do artigo, maiores informações, né, por exemplo, vou colocar ali o livro que ele fez, especificamente a edição, a editora, e aí você vai fazer aquela citação convencional, a BNT como forma, ela é bem parecida. A REP na verdade muda alguns detalhes, né? Não podemos esquecer também aqui da paginação, né, que tem que vir aqui em todas as páginas também. Como assim paginação? Números, né? Ela fazer uma indicação aí das páginas do seu trabalho. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a paginação em situações aqui, né? A gente vem aqui em inserir. Aí você, né, claro, né, nas versões atuais ali do Office também vai ter essa opção, inclusive, não tem problema, número de página, início da página, fim da página, posição atual. Ali geralmente a gente vai utilizar, né, aquele método. Ele vai te dar várias opções aqui, a gente vai colocar aqui o númerozinho no canto direito, tá? Ou seja, para ficar
é bem bacana aqui nessa condição. Lembrando, vai continuar ali para você independente, ele vai sempre somar, né? Ele vai sempre contar os números aqui. Bacana, esse aqui já é entre paginação, né? Lembrando, citações diretas segue o mesmo regrinho da NBNT, aplica-se aspas, né? Se você fizer uma citação com as suas palavras, também você faz citação direta do autor, e assim sucessivamente, né? Então, nesse tipo de situação ele é parecido, muda-se na verdade a formatação e a forma com que ele é colocado, né? Que geralmente ele pode parecer um pouquinho, não se esqueça aí, referências em ordem alfabética, todo aquele processo, tem citações de livros, capítulos de livros, né? Isso tudo ele é bem similar mesmo, né? Lá NBR 6023 de 2002. Então, se você só vai fazer citações, isso claro, como a gente mencionou aqui, que a gente fez o recurso, se elas tiverem mais de 3 linhas, né? Ali com elas bem mais de 3 linhas, né? Você vai fazer um capítulo de um livro que quer fazer uma afirmação daquilo que você está falando, é importante, né? Então, lembrando sobre o resumo, né? A gente vai ali detalhar um pouquinho dele. Lembrando, é interessante colocar aqui que o resumo ele deve ter ali no mínimo, né? A gente tem que ter ali 10 entre 15 linhas. Então 10 e 15 linhas ali para você fechar o resumo e consequentemente também, né? Aqui o abstract, que é o resumo em inglês. Então a gente vai colocar aqui, se fazer aquele mental, né? 10, 15 linhas. E aqui também ali a mesma coisa, né? Então, pô, vou pensar aqui 10, 15 linhas safe aqui para a gente poder colocar. Então, tendo essa receitinha de bolo aqui em mente, a gente consegue já estruturar, porque o restante aqui já é o desenvolvimento do trabalho, né? Então, a princípio você vai entrar ali no desenvolvimento, entrando ali na metodologia, ou seja, aquilo que você vai discutir sobre o trabalho. Eu quero fazer sobre uma análise de mercado, eu quero fazer sobre plano de negócio, eu quero estruturar tudo isso direitinho. Então você vai ali desenvolver o trabalho, isso na forma ABNT mesmo, ou seja, aquela forma tradicional, né, ali de introdução, metodologia, né, que a gente vai ali a ser aplicada, e depois de conclusão ali os aspectos finais, aquilo que você vai discutir no trabalho. Você vê que aqui nem está todo formatado, né, que a gente estava usando como um exemplo, então é bem tranquilo, né, de forma geral ali. Citações de internet, né? Muitas dúvidas ali, comum. Citação de internet, mesmo processo, disponível, site, né? Aplica-se ali o conteúdo que você disponibiliza, por exemplo, índice de desemprego, vai colocar ali, por exemplo, disponível em site IBGE, acesso tal, dia tal, né? Então tem inclusive um site muito bacana aí para vocês fazerem referências caso não saibam a ABNT, vamos tentar encontrar ele aqui agora, que é um site bacana, não querendo fazer aqui referências, né, citações mesmo, mas ele é bem interessante. Você pode encontrá-lo aqui em referências ABNT no seu Google, bem tranquilo. Ele consegue realizar, né, ali uma referências bibliográficas.net, assim, esse site é muito bom, porque aí caso você tenha alguma dúvida, quer conferir, e ele constrói uma referência no estilo ABNT para você. Então a gente vai entrar aqui no site para vocês verem como é que é a interface dele. A princípio você joga aqui o nome do livro, o modelo também, né? E aí você consegue fazer, né? Ele coloca aqui o tipo de material e você consegue identificar aqui o material que você quer trabalhar, tá? Então, às vezes tenho dúvidas, pode consultar esse site, ele é bem tranquilo, a construção, né, dele é bacana e você vai conseguir realizar a sua formatação RAEP sem problemas, né, aí inclusive. Então, apenas isso, pessoal. O bacana, um vídeo um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto, é claro, né? Se vocês quiserem ali mais tutoriais, formatações de forma geral, a gente pode estar entrando aí em alguns tutoriais também, digamos, mais aplicados para o dia a dia, não só para esse tipo de nicho, né? A gente pode estar entrando aí, trabalhando também em tutoriais de redes móveis ou tutoriais mesmo de formatações ABNT ou algumas outras coisas vocês podem deixar aí nos comentários, né? A gente vai deixar aberto aí para discussão. Então sempre que tiver ali alguma outra ponto também que a gente esqueceu, não esqueça de comentar ali também, que é claro, a gente vai fazer um vídeo corretivo caso houver necessidade, né? Então dúvidas também maiores nos comentários podem ser aplicadas que eu respondo sem nenhum problema. Então é isso aqui, pessoal, e é claro, até a próxima. Não se esqueça também, é claro, se você de se inscrever no canal, inclusive aí, caso não seja inscrito, que é fundamental, inclusive aí para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. É claro, e até a próxima.
but you know I never will. No, so I choke you down just like a